A palavra de cientista de hoje pertence a João Hortabelo, o investigador do Instituto de Física dos Materiais Avançados, Nanotecnologia e Fotónica da Universidade do Porto, o IFIMUP. Obrigado pela conversa, João Hortabelo. Nome complicado este. Complicado não, grande. É verdade, até nós próprios sempre temos de nos relembrar para O que é que dizer quer dizer tudo. IFIMUP, não é? Exato, exato. Muito bem. Vamos falar de vacinas, mas aqui numa perspectiva muito interessante. Os números apontam para cerca de 1,1 milhão e meio de vidas em todo o mundo que se perdem devido ao acesso insuficiente às vacinas. E, no entanto, também há um número, esse também muito preocupante, mais de 50% de toda a produção das vacinas é desperdiçada. João, começando talvez por aqui, por sinalizar de uma forma mais clara este problema. Quando falamos de desperdício de vacinas, estamos a falar exatamente do quê? Onde é que elas se perdem, digamos assim, para começarmos a nossa conversa? Eu, se calhar, começo por dizer que não estou longe de ser um expert na cadeia logística de vacinas. Sim, sim. Tive-me a Só para uma informar ideia mais geral, sim. De onde é que está o exato, exato. problema? Este é de facto uma cadeia, pronto, como todos já poderíamos imaginar, complicada, complexa, porque a grande maioria das vacinas necessita de refrigeração, simultaneamente necessita de ser transportada e armazenada. Hum, Então, um dos grandes, portanto, estes números que o Edgar estava a introduzir são de facto corretos e, inclusive, de várias conversas que pude ter no âmbito da preparação desta candidatura, pude-me aperceber que, muito provavelmente, a literatura está a subestimar o problema. Portanto, Uhum. há ainda um grande desconhecimento sobre o problema real. Mas de facto estes são números que todos confirmam e dizem que podem ser ainda piores. Uh, a perda das vacinas acontece por múltiplas causas, mas sem dúvida que a mais relevante é de facto vou dizer assim, o facto de não conseguirmos garantir em todos os pontos da cadeia logística um controle de temperatura das vacinas. E isso deve-se não só a condições tecnológicas, portanto, ao facto de muitas vezes não ser possível tecnologicamente acondicionar as vacinas nas suas temperaturas corretas, mas também por outros problemas, como a falta de conhecimento técnico dos operadores da cadeia logística, entre outros. Portanto, pronto, é de facto um Exato. problema. Sim. Estes números são muito paradoxais, não é? Tanta gente a morrer por Claro, falta de claro. vacinas e tantas vacinas desperdiçadas. Para todos os efeitos, as vacinas são, digamos, se posso utilizar esta expressão, objetos frágeis. E então, como é que surge este projeto? É um projeto europeu. Como é que surge aqui a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto a propor aqui novas metodologias para armazenamento, eventualmente transporte? Onde é que começa a história deste projeto? Bom, Edgar, de facto, na verdade, já pode-se dizer que tem uma história que tem mais de 10 anos. 10 anos, Portanto, João, muito é bem. verdade, é verdade. Pensaria que fosse mais recente, mas não, portanto não tem a ver só com uma questão que se pôs pós-pandemia recente de Covid. Vou dizer assim, portanto, a nossa formação aqui, o nosso expertise, a nossa área de foco de investigação aqui no departamento, aqui no IFIMUP, portanto, numa parte do IFIMUP, é de facto esta nova tecnologia de refrigeração, que se chama refrigeração magnética, e já seguramente há mais de 20 anos que se Uhum. trabalha neste tópico aqui no IFIMUP. Mas de qualquer Portanto, maneira, de qualquer modo, a recente pandemia acelerou a atenção para sim, o sim, projeto, sem sim, sim. dúvida. Claro, claro, sem dúvida. E foi, se calhar criou em nós todos, não é? E nós aqui no IFIMUP incluídos, esta preocupação. E, portanto, nestes últimos, como dizia, nos últimos 20 anos temos estado a trabalhar nesta alternativa tecnológica de refrigeração, a refrigeração magnética. Quando surgiu o lançamento do concurso do European Innovation Council, o concurso já era um concurso bastante focado. Em inglês, o concurso chamava-se Clean and Efficient Cooling, portanto, o arrefecimento limpo e E eficiente. eficiente, sim. Uhum. Exato.
E no concurso já nos eram sugeridas algumas hipóteses Portanto, eram sugeridas ideias nas quais as vacinas estavam integradas, mas também ar-condicionados, enfim, surgiu, era uma panóplia de hipóteses. E Uhum. nós, de facto, aqui no IFIMUP, em conjunto com os nossos parceiros, porque o consórcio somos 7 parceiros ao todo, de facto, pensamos que as vacinas seria um bom, como dizer, um bom mercado, vou dizer assim, para esta nova tecnologia, porque esta nova tecnologia, de facto, tem o potencial de ser mais eficiente, e então, eficiente do ponto de vista energético, e então, se pensarmos no armazenamento de vacinas em países onde a rede elétrica tem muitas falhas, isto é particularmente relevante. Se pensarmos que esta tecnologia tem o potencial para se tornar mais leve, portanto, em termos de peso, também isto é muito interessante para o mercado logístico, não é? Onde é sempre necessário poupar no peso e no volume. E por fim, se pensarmos que o transporte das vacinas atualmente, quando feito por aviões, tem severas restrições, e isso deve-se ao facto de as tecnologias que usamos atualmente estarem dependentes de gases Exato, refrigerantes. exato. Aqueles Estes gases gases, que também temos nos nossos frigoríficos e por aí exatamente, fora. Muito bem, estou a exatamente. perceber. João, temos que entrar necessariamente nessa tecnologia. Vamos mexer, simplificando a minha questão, vamos mexer em campos magnéticos para alterar temperaturas? É por aí? É isso Uhum. mesmo, Edgar, é E verdade. então? Parece giro, não é? Porque estamos sempre habituados aos magnetos só para colar à parede do frigorífico, mas Exato. aqui neste caso é mesmo, portanto, precisamos de dois elementos. Um Sim. material que chamamos o material magnetocalórico, porque sofre o efeito magnetocalórico, que eu já vou passar a explicar, e outro material que cria o campo magnético, que vai então excitar o nosso material magnetocalórico. Este efeito magnetocalórico é basicamente um efeito que a grande maioria dos materiais magnéticos apresenta, pois com maiores ou menores intensidades, mas que basicamente consiste no facto de a temperatura de um material magnetocalórico poder ser alterada, aumentada ou diminuída, quando é aplicado um campo magnético a esse material. Uma dúvida que eu E tinha era essa, se os materiais existentes já têm esse efeito, ou se estamos aqui a falar de materiais que terão de ser construídos, entre aspas, a partir daqui. Esses materiais já existem. já existem. Na Uhum. verdade, até materiais tão básicos como o ferro apresentam este Aham, efeito. O muito bem. problema é que o efeito magnetocalórico do ferro é muito, muito pequenino. Pois é, essa era a questão. É preciso aumentar Exato. esse efeito, não é? Nos É preciso materiais. Sim. aumentar este efeito, exato. E tem vindo, portanto, este efeito, na verdade, já é conhecido desde os finais do século XIX, mas até à década de 1990 foi sobretudo utilizado para refrigerar, de facto, mas a uma escala de temperatura que não tem nada a ver com a temperatura ambiente em que vivemos e nas quais os nossos frigoríficos têm um papel. Foi muito usada à escala criogénica, portanto, para arrefecer coisas como gases criogénicos, como o hélio ou mesmo o hidrogênio. Pronto, no final da década de 90 surgiu, em particular houve um artigo na literatura muito, muito célebre, porque foi descoberto um material novo, portanto é uma liga metálica que não era conhecida na natureza, foi produzida em laboratório, que apresentava este efeito com uma grande intensidade, mais do dobro do melhor material que se conhecia até à altura. E pronto, foi desde esse artigo seminal que, de facto, a indústria começou a perceber que então era possível usar este efeito não só para aplicações de nicho, mas também para aplicações de larga escala, como os frigoríficos que temos em casa ou as bombas de calor, por exemplo. Muito bem. João, mas estamos a falar só para ter uma ideia, estamos a falar de que variações de temperatura, de que ordem de variações? Uhum. É uma ótima pergunta, Edgar. E, na verdade, muitas Sim. vezes, ainda para explicarmos aos nossos alunos, muitas vezes é um bocadinho confuso. O que resulta é que este efeito, portanto, se aplicarmos um campo magnético a um material,
o efeito escala com o campo magnético. Portanto, quanto maior o campo magnético, maior a variação de temperatura. No Sim, entanto, claro, nós não podemos ter campos magnéticos intensíssimos, porque isso também tem custos energéticos e não claro, só. claro. Então, para campos magnéticos razoáveis, inclusive é mais baixo, por exemplo, do que os que temos nas turbinas eólicas, temos, diria que o melhor material tem um efeito a rondar os 10 graus. Acontece que isto corresponde à aplicação, uma aplicação do campo magnético. O bonito da termodinâmica é que nós podemos desenhar um ciclo termodinâmico, e aqui já entra muito a engenharia das máquinas frigoríficas, em que podemos esticar estes 10 Kelvin através de múltiplas aplicações e de trocas de calor. Portanto, na Aham. verdade, nós conseguimos construir um frigorífico para qualquer intervalo de temperaturas que queiramos. Por exemplo, se pensarmos nos frigoríficos que temos em casa, o normal é que, portanto, eles no interior do frigorífico têm de estar à volta dos 5 graus, entre 2 e 5 graus, e cá fora podem estar até 45 graus, 50 graus, dependendo dos países, claro. Mas, portanto, isto para dizer, a tecnologia da refrigeração magnética eh, consegue correr qualquer intervalo de temperatura que seja necessário, desde que a escolha do material magnetocalórico, material ativo, seja bem feita. Sim, 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 estou a perceber. E onde é que essa aplicação poderá ser feita no caso das vacinas? Isso implicará um equipamento ao lado do recipiente das vacinas grande, complicado? Para onde é que estão a apontar os primeiros estudos? Uhum. E não sei se eventualmente os primeiros protótipos. Exato, exato, exato. Edgar, no âmbito deste projeto, que foi agora aprovado, que se chama MagSean, nós comprometemos, o consórcio comprometeu-se em desenvolver um protótipo, que tem de ser demonstrado à escala laboratorial, isto é, ainda não vai ser testado, Sim, num ambiente real, vamos dizer assim. Portanto, o protótipo que nós nos comprometemos a desenvolver é ainda de pequena escala, tem 12 litros. Na verdade, portanto, estes volumes já são usados na cadeia de refrigeração, na cadeia logística de refrigeração das vacinas, mas de facto pode-se considerar que é dos refrigeradores mais pequeninos que existem no mercado. claro. Já agora, só porque estou a ver aqui informação que entretanto também foi distribuída publicamente com o vosso projeto, estamos aqui a falar de conseguir temperaturas na ordem dos 2 a 8 graus, portanto, Exatamente. mais ou menos como os nossos frigoríficos andam por ali, portanto, não. Não será não será uma gama de temperaturas muito complicada, digamos, à partida, para conseguir um protótipo operacional, digamos. Não estamos a Exato. falar das temperaturas da parte do congelador dos nossos frigoríficos, pois não. Não, não, Não exato, é por exato, aí é ainda. isso, é um ótimo ponto, exato. Nós, inclusive, Edgar, tivemos, claro, de fazer essa escolha, não é? Para que intervalo de temperaturas é que deveríamos apontar e, de facto, depois de conversas com a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, que fazem parte do Conselho Consultivo do nosso projeto, foi-nos sugerido que, de facto, esta seria a gama de temperaturas que cobriria mais a maior proporção de vacinas. Então, achamos que assim seria melhor começar, pronto, simultaneamente, porque é tecnologicamente mais fácil, mas também porque cobre a maior percentagem das vacinas produzidas e que precisam de ser transportadas. Já agora, e voltando um pouquinho atrás, queria uma curiosidade. Este efeito magnético, não sei se deixamos isso bem claro, porque há aqui a questão da vossa descoberta, é uma descoberta vossa que tem a ver com esta variação do efeito magnético calórico rotativo, ou seja, permitindo a tal continuidade, se percebe que o João há pouco referia, não é? Exatamente, Da exatamente. Obrigado, aplicação. obrigado. Pois, de facto, Não, tudo bem. Esta parte é vossa, esta mudança com a aplicação do efeito magnético calórico rotativo. exatamente, exatamente, Edgar. Nós, portanto, a refrigeração magnética, como tinha dito há bocadinho, já finais do século XIX. E nós, recentemente, há 2 anos, sensivelmente,
Submetemos o pedido de patente em junho do ano passado, mas na verdade, claro, já tínhamos o efeito caracterizado a essa altura, portanto, foi sensivelmente há 2 anos. Em particular, saiu da ideia de um colega meu, o Daniel Silva. Ele propôs, portanto, primeiro foi só uma ideia na cabeça dele, que seria possível, portanto, em vez de ter, como o Edgar estava a explicar, a refrigeração magnética e o efeito magnetocalórico convencional, Sim, implica a aplicação e a remoção de campos. Ou seja, nós estamos a variar a intensidade do campo magnético. Vai de 0 até 1 Tesla. Tesla é a unidade. No nosso caso, o que descobrimos, o colega Daniel propôs e que depois verificámos experimentalmente, é que em vez de aplicar um campo, aplicar e remover um campo, portanto, em vez de brincar com a intensidade, mudar a intensidade do campo, nós podemos rodar o vetor campo. O campo magnético é um vetor, é uma setinha, e portanto tem uma direção, e então o que nós verificamos é que mesmo em materiais onde o efeito magnetocalórico convencional existe, também existe um efeito magnetocalórico rotativo. E as propriedades, portanto, a performance do material, do efeito magnetocalórico rotativo, é diferente do magnetocalórico convencional. Em diferente para melhor, particular, neste caso, exato, para mais é eficaz, sim, verdade. sim. Exato, é verdade que grande parte do projeto europeu é, na verdade, para conseguirmos demonstrar isso mesmo que o Edgar agora sugeriu, que este efeito pode ser melhor num, Muito interessante, sim, sim. na construção de um protótipo. Nós agora vamos ter de conseguir provar que, de facto, a rotação é melhor do que a aplicação e a remoção. Tanto quanto vejo aqui, até numa das imagens, trata-se de uma caixinha relativamente pequena, onde há um Exato, componente que gira, precisará, exato. imagino eu, de uma fonte de energia relativamente pequena, não é? Exato, exato, exato. Uhum. Essa será a partir da grande vantagem, Exato. portanto, Uhum. conseguindo menos, portanto, necessitando de menos energia, o protótipo poderá ter maior eficiência energética, que era sem dúvida um grande feito, se assim conseguíssemos. Sim, basicamente é isso. É, Precisamos exato, sim, sim. das duas, uma, ou precisamos de rodar o material ativo, o material magnetocalórico, ou Uhum. rodar o campo. Ou rodar o campo, Ainda sim, não sim. é claro, Ainda não, tipicamente, não é ainda não claro é ainda claro, é verdade, ainda não é claro para nós qual será o que o é que vão mais, rodar. o que é que vamos fazer. Exato. Nós temos a sorte de ter no consórcio uns colegas eslovenos de Ljubljana, que são experts na simulação um, portanto, de frigoríficos magnéticos, e em particular onde conseguem prever e estudar em termos de simulação todas estas questões geométricas e de que energias são necessárias e qual é o output de energia. Portanto, todo esse estudo vai ser feito, na verdade, no âmbito do projeto, Deste projeto. assim à Uhum. partida, exato, deste projeto. À Aham. partida, porque a fonte de campo é tipicamente mais pesada do que o material ativo, o que seria mais fácil de pensar seria que era a fonte de campo a rodar. Na verdade, depois em termos de desenho do protótipo, é isso veremos consoante as simulações, Uhum. porque depois há uma parte um bocadinho mais intrincada, que é, portanto, o material ativo, o material magnetocalórico, aquece e arrefece. Só que nós agora precisamos de transportar o calor de um lado para o outro. Para isso usamos os trocadores de calor, que são tipicamente líquidos. Muitas vezes é água, outras vezes são misturas de água e etanol. Chamam-se trocadores de calor. Percebo, sim, Eh, sim. e estes trocadores de calor, pronto, têm de passar e têm de ter um bom contacto térmico com o material magnetocalórico. E essa é outra questão pronto, que torna o desenho da máquina um bocadinho mais Mais complexo. complexo, que vai dar Já mais é algum preciso trabalho. considerar. Sim, Por sim. acaso, tinha aqui essa dúvida que o João Hortabel acabou de referir, porque estes materiais sujeitos a estes campos magnéticos, não arrefecem só, podem também aquecer, não é? É o caso. Exatamente. Não há, Exatamente. não há nenhum material destes que só arrefeça, digamos, cuja temperatura diminua só. Normalmente há as duas situações, não é?
Sim, até é muito, também é muito boa a pergunta, Edgar. Até em Sim. termos de Então, junto conservação de outra, energia. já agora, que talvez faça sentido com a sua resposta, é se nesta altura de pesquisa vocês já escolheram o material com que vão trabalhar, que vai ser sujeito a estes campos magnéticos, ou se ainda têm várias hipóteses em cima da mesa também, se há vários materiais. Uhum. Então, se calhar, começando pela primeira, Sim. agora, até em termos de, podemos pensar nisto em termos de conservação de energia, que é sempre, os físicos gostam sempre de falar em termos de conservação de energia, e então se imaginarmos, portanto, nós, por exemplo, temos um material, aplicamos um campo. Por acaso, este material aumenta a temperatura quando aplicamos o campo. Nós agora, num processo reversível, quando retirarmos o campo, o material tende a arrefecer. Sim. Ele até pode nem arrefecer pela mesma quantidade, por uma questão um bocadinho, é um bocadinho de detalhe que talvez seja um bocadinho difícil de explicar por aqui sem um desenho. Mas sim, portanto, ele tem num ciclo termodinâmico o material aquece e arrefece. O trocador de calor é que faz a magia, neste caso. Aham, estou a perceber, sim. É um bocadinho como isto é idêntico ao ciclo termodinâmico que temos hoje em dia, com a expansão e compressão de gases. Estava a pensar É, nisso. Há aí um princípio que é semelhante ao que está nos nossos é igual, frigoríficos. na verdade, conseguimos ver as duas Sim. coisas paralelamente muito bem. Portanto, na expansão e compressão de gases, portanto, a tecnologia que Uhum. usamos hoje, e há mais de 150 anos para fazer frio e calor, nós usamos um gás refrigerante, que é o análogo ao material magnetocalórico, só que é um gás, e que tem estes problemas todos. Pronto, na verdade, tem havido uma série de evoluções no tipo de gases que são usados. Mas, portanto, temos um gás e temos um estímulo externo, que é a pressão. Nós aumentamos a pressão do gás, o gás aumenta a temperatura. Nós agora fazemos passar um trocador de calor pelo gás e levamos esse calor extra que o gás ganhou para o exterior do frigorífico, Exato. para a parte de trás do frigorífico. Ok, enquanto ainda temos a pressão aplicada. Portanto, agora neste passo temos a pressão aplicada, mas o gás já à temperatura inicial, porque Uhum. trocou calor com o trocador de calor. Agora retiramos a pressão e o gás vai arrefecer de uma quantidade de temperatura idêntica àquela que tinha aquecido inicialmente. O material, o gás, estando frio, pode receber calor do interior do frigorífico. E pronto, o E é ciclo assim, é o ciclo é este. esse. Aqui No, substitui-se a pressão do pelo gás campo magnético. pelo campo magnético. Sim, sim. Exato. E a segunda questão que eu lhe estava a colocar, João, já há vários tipos de Aliás, materiais que sim. vão testar ou já se fixaram num? Vão trabalhar Exato. só com. Ainda não está fechado. Edgar, temos já um conjunto, pronto, claro, todos os sete parceiros já trabalhamos na área há bastante tempo e sabemos bem o que queremos ou onde queremos chegar, uh, com que família de materiais, portanto, com que composição química, ainda não, mas Uhum. sabemos aqui na nossa nova tecnologia rotativa. Claro, é muito importante a química do material, que elementos é que o material tem, mas também a forma, como é que vamos ser capazes de moldar o material. Isso também terá um impacto muito grande nesta variante que nós descobrimos. Mas isso pode ficar apenas na escolha de materiais que já existem ou pode levar a uma outra Tudo em área do aberto. projeto que é criar materiais com estas características específicas que vocês necessitam? Ainda tudo em aberto. Tudo em aberto. Nós temos o plano B, não é? Sim. Que inclusive na escrita de projetos é muito comum, temos sempre de ter os critical risks e os risk mitigation, portanto, portanto os riscos críticos do projeto e que medidas é que nós temos para os planos B, vá. Uhum, uhum. Muito bem. E temos um plano B que consiste num material muito conhecido já no tópico da refrigeração magnética, que é o gadolínio. Portanto, pior cenário, se nada mais funcionar, iremos trabalhar com gadolínio. Muito bem. Data de calendário será, vejo aqui, é 2028. Não sei se eventualmente ao final de 2028 será esse.
essa Exatamente. data apontada, não é? Numa investigação que está a ser liderada de algum modo também pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, mas envolve aqui muitas outras instituições, inclusive a Organização Mundial de Saúde. A Unicef, por aí fora. A Universidade de Aveiro, a Universidade de Sevilha, de Ljubljana, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, enfim. Como é que se, assim rapidamente, porque isto se calhar levava-nos a uma conversa noutra área bem interessante, como é que se trabalha em cadeia ou em rede com estas universidades todas? É Vocês verdade, vão distribuindo trabalhos para casa, brincando um é bocadinho verdade. para cada uma destas instituições? É verdade, Edgar, é mesmo isso. Acho que dava um tema, ou seja, a preparação de candidaturas Exatamente. europeias dava um tema por si só, claramente. Porque na verdade, Edgar, o projeto ainda não começou oficialmente. Portanto, ele Sim, já foi sim, sim, sim. aprovado e vamos começar, já afinamos a data do kick-off, do início do projeto, para dia 1 de outubro Uhum. deste ano. E o Muito projeto bem. dura 4 anos. 1 de outubro deste ano, sim, sim. Sim, sim. Exatamente. Muito O bem. projeto, só para. Portanto, tem 7 parceiros. Temos um conselho executivo, vá, portanto, os parceiros que vão realizar o trabalho, que somos 7. 5 instituições de investigação e desenvolvimento e 2 empresas, uma espanhola e uma francesa. Muito. Temos também 8 parceiros no Conselho Consultivo, o Advisory Board em inglês, onde está, de facto, a OMS, que muito nos honrou, a Unicef, uma empresa francesa que é responsável pela grande maioria dos testes de refrigeradores. Portanto, os refrigeradores têm de ser homologados pela OMS e esta empresa é quem faz a grande maioria dos testes. Temos também uma empresa portuguesa, que é a Medgri, que é parte da Olitrain. Temos também uma outra empresa portuguesa, que é a Advolt, experts no transporte eletrificado. E temos também um expert americano da refrigeração magnética. Eu espero não estar a esquecer de nenhum. Sim, sim. De São qualquer muitos, maneira, António. sim, eu deixo aqui de qualquer maneira a lista completa caso tenha falhado algum. E depois, para além do Obrigado. João Hortabelo e da Faculdade de Ciências, tem o João Ventura, João Pedro Araújo, André Pereira, Sara Freitas, Ana Pires e Rafael Almeida. É a equipa portuguesa aí da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. De onde é que vem esta gente do ponto de vista da sua formação? Estamos aqui a falar de gente muito na área da física, com formação em física, ou que outras áreas entram por aqui? Na verdade Edgar, a maior parte a formação em física. Uhum. A Ana Pires, por exemplo, veio da Universidade de Aveiro portanto, a sua formação toda em materiais. A Sara Freitas está agora a fazer o doutoramento no âmbito da física médica, ela desviou um bocadinho agora do tema. Mas sim, a maioria física. Física, em particular, o professor João Pedro e o professor André Pereira foram os meus orientadores ainda do doutoramento e eles foram quem começou o tópico da refrigeração magnética aqui no grupo. Portanto, Uhum. é um desenvolvimento, é uma história, temos escrito uma história bonita, acho Muito eu. bem, muito bem. João, obrigado pela conversa, muito sucesso. Se forem bem-sucedidos, se calhar até é o primeiro passo. Neste caso, um passo importantíssimo, como dizíamos no início da conversa, mais vacinas, conseguir que essas vacinas se mantenham estáveis, são mais vidas salvas pelo mundo inteiro. E lá mais para a frente, quem sabe também vocês poderão estar a trabalhar na substituição dos nossos frigoríficos, não é? Pelo menos retirando-lhes o problema que temos com o gás, nos frigoríficos, nos ar-condicionados, por exemplo, por aí fora, quem Sim, sabe não está sim. aqui o futuro dos nossos frigoríficos e das nossas estações de ar-condicionado, por exemplo, não é? Sim, Obrigado, sim. João. Ok. Continuação de bom Muito trabalho. obrigado, Edgar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.